Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retomando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, chamando estão. Lembrando foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Que o Senhor Jesus abençoe a todos os ouvintes que estão conosco. Quem lhes fala é o pastor Maurício Oliveira, da cidade de Jandira, São Paulo. Nós vamos falar algo hoje sobre pecado voluntário. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, diz da seguinte maneira: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós pecarmos voluntariamente, após recebermos a revelação da verdade, ou conhecimento, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja, se nós estamos nos aproximando de Deus, nós temos que chegar sob o convite de sua palavra. E nós devemos ser leais às Escrituras, à sua palavra, porque a palavra é Deus. Hebreus 10, assim como outras escrituras, elas nos deixam bem claros e objetivos a questão do conhecimento da verdade. Hoje é notório, todos nós sabemos, que todo ser humano ele tem acesso à Bíblia ou às Sagradas Escrituras. Todo ser humano tem acesso. Ninguém poderá falar que não conhece as Escrituras, pois elas são colocadas diante de nós. E talvez por elas estarem tão fáceis de ter acesso, o ser humano não dá o devido valor às Sagradas Escrituras. Tem pessoas que têm a Bíblia na sua casa, ela abre a Bíblia, deixa em cima de uma escrivania e ali até cria poeira, porque fica aberta, ela não folheia, não olha, não lê um versículo por dia. Nós, como os cristãos, devemos pelo menos ler um versículo por dia da Sagrada Escritura. Então, às vezes, as pessoas usam a Bíblia como um enfeite de mesa, um enfeite de escrivania, quanto que ela deveria ser, na realidade, algo para nos instruir, algo para nos ajudar a entendermos o que é que Deus está fazendo. Veja, se nós formos observarmos aos hebreus, judeus, aquelas pessoas, quando saíram do Egito, elas tinham a promessa de Deus. E qual era a promessa? Era de irem à terra prometida, uma terra que manava leite e mel.
Mas elas receberam a promessa, acreditaram, creram nessa promessa, começaram a caminhar nessa promessa, tiveram conhecimento da verdade. E ali no deserto, ou seja, antes de estarem caminhando no deserto, duvidaram em seus corações da promessa. Então veja, um povo saiu, creu, saiu, começou a caminhar, mas duvidou. Veja, após conhecer a verdade, duvidaram em seus corações da promessa que Deus lhes tinha feito. E o que ocasionou para eles essa dúvida? Essa dúvida após conhecer a verdade? Morreram pelo deserto. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida, a não ser duas pessoas que creram e confiaram na palavra de Deus, que foi Josué e Caleb. Também quero saudar aqui aos irmãos que através do Facebook estão mandando uma saudação para nós. Deus abençoe a todos que estão conectados, que o Senhor Jesus possa falar o coração de cada um, preciosos companheiros, pastores que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. É um privilégio ter os irmãos conosco. Pastor Francisco, ali de São José dos Campos, irmão Gilmar, irmão Diego, irmão Renan e tantos outros, né? Que estão mandando uma saudação através do Facebook. Deus abençoe a todos. Viu? Então, veja, ouvintes, irmãos, amigos que estão ouvindo. Quando a palavra, a Escritura, chega até nós, isso é o conhecimento da verdade. Quando a Escritura chega ao nosso conhecimento, é o conhecimento da verdade. E a nossa atitude perante as Escrituras é que vai mostrar ou definir qual vai ser o nosso final. Eu não luto, não sou contra nenhum irmão, nenhum cristão, nenhum que professa ser cristão. Todos são meus irmãos, eu os amo a todos. Eu creio que vocês são homens de Deus. Porém, o que nós não concordamos não é com as pessoas que vão para a igreja. Toda pessoa que vai para a igreja, toda pessoa que vai para um sistema religioso, seja qual for, católico, protestante, batista, presbiteriana, seja o que for. Veja, ninguém vai para uma igreja, para uma assembleia, vai ali para ser uma pessoa ruim. Todas as pessoas, quando vão para uma igreja, um sistema religioso, são pessoas boas. Estão tentando se aproximar mais de Deus. Estão tentando aprender um pouquinho mais sobre Deus. Estão tentando chegar próximo de Deus. O que nós lutamos não é contra as pessoas. Nós amamos a todos os irmãos. A toda pessoa que professa ser cristão, nós amamos. Queremos bem. Porém, nós somos contra o sistema. Não os homens, não as pessoas, mas o sistema que os enrola e faz separação entre os irmãos. Veja, eles não podem fazer isso quando o sistema, sobre qualquer alegação, eles separam as pessoas. E a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, não é para separar, irmão. É para separar o crente da incredulidade, separar o crente do pecado, mas não separar um cristão do outro. A Sagrada Escritura veio para unir aos irmãos. Então, não entendo a gente mal, não estamos aqui para falar mal de A, B, C ou D. Estamos aqui para dizer que todo sistema religioso, ele está errado quando está contra ou diferente das Escrituras.
Veja, não é a fábrica ilegal de bebidas, não é a fábrica de cigarro, não é a pessoa que mente, a que prostitui, ou que tem qualquer tipo de desvio, que está prejudicando a igreja. O que está prejudicando o cristianismo hoje são aquelas pessoas que professam ser cristãs e não são. Aquelas que professam e que deviam defender a palavra e não defendem a palavra, mas, de algum modo, defende ao sistema religioso ao qual estão frequentando. Então, é contra isto que nós estamos, contra o sistema que está tentando separar ao cristianismo. Veja, em Hebreus 10, que nós lemos aqui, que se pecarmos voluntariamente, agora, o que é pecado? O que significa pecado? Pecado é incredulidade. Diz, aquele que não crê já está condenado. Então, se nós não cremos na palavra de Deus, já estamos condenados. A pessoa comete adultério. Por que ela comete adultério? Porque ela é uma incrédula à palavra. Porque a palavra diz para não cometer. Quando a pessoa rouba, mente, engana, por que ela faz isso? Porque ela é incrédula à palavra de Deus. E essa incredulidade à palavra de Deus é a que separa o ser humano de Deus. Um verdadeiro e real crente não faz essas coisas. Um verdadeiro e real crente, ele não pratica tais atos. Mas um verdadeiro crente, leal a Deus, é aquele que aceita toda a palavra de Deus, toda a escritura, sem acrescentar, sem tirar, sem alterar nada. Também a escritura diz, e o adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não é mais um incrédulo. Ele é um crente, ele é um cristão. Ele é aquele ao qual o Espírito de Deus habita e permanece nele. E se o Espírito de Deus habita e permanece nele, ele não é mais incrédulo às Escrituras. Ele não pode pecar, ou seja, não pode mais ter incredulidade. Então, se você é nascido de novo, então você não é mais incrédulo à palavra de Deus. Se você ainda é um incrédulo à palavra de Deus, é porque você ainda não nasceu de novo. Você não tem uma experiência com o Espírito Santo. A pessoa, nós, você, nós não podemos ser um crente e um incrédulo ao mesmo tempo. Ou nós somos crentes, ou nós somos incrédulos. Ou você é um crente, ou você é incrédulo. Agora, ouça as Escrituras, o que ela diz. O homem ou a mulher, quando se depara com um fato nas Escrituras, e se levanta contra a doutrina bíblica, seja ministro, seja quem quer que seja, eu digo isto com amor divino. E vocês veem isto e sabem que é verdade. Ouvem a verdade e se apartam dela, da palavra. Olha o que as Escrituras diz. Se você se aparta das Escrituras, está escrito, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de julgamento e do ardor de fogo que há de devorar o adversário. Aqueles que desprezam a palavra, as Escrituras, infelizmente, este é o seu fim. Não é eu que estou dizendo,
não é eu que estou profetizando, simplesmente estou repetindo o que está na Sagrada Escritura. E se você se aproximar a estes fatos face a face, veja, porque se nós descremos voluntariamente qualquer coisa bíblica, ou que quer que seja, e se nós descremos voluntariamente o que elas dizem, o que a Escritura dizem, nós não podemos possuí-la. Veja, você de repente pode pensar, não, mas essa Escritura está contrário ao sistema pelo qual eu estou. Aí você, não, mas as Escrituras não posso usá-las. Isso combate o que eu creio, isso combate a minha igreja, combate o meu sistema, é contrário ao meu sistema. Aí é a hora de você parar e refletir. O que é mais importante para você? O sistema religioso ao qual você pertence? Ou a Sagrada Escritura? Se eu tiver que sair da minha organização e aceitar a palavra, tenho que fazer. Você terá que fazer. A pessoa fica com medo de aceitar uma doutrina bíblica, com medo da igreja ou do sistema ao qual ele pertence e colocar-o para fora. Pois eu te falo o seguinte, meu irmão, é melhor ser um mendigo do que perder a alma. É melhor comer o pão e água do que perder a alma, do que ir para o fogo. Porque todo incrédulo já tem algo esperando por ele. Assim como que para o verdadeiro crente tem algo esperando por ele também. Quem escreveu a Bíblia? Foi Deus ou foi sua organização? Quem é responsável pela Escritura? É Deus ou é a sua organização? A responsabilidade de Deus é pela sua palavra. E Deus cuidará dos seus. Deus cuida da sua palavra. Deus irá apoiá-lo. Não importa o que o homem diga a seu respeito. É Deus que vai te apoiar. É Deus que vai te ajudar. É Deus que vai te acudir. O homem só está interessado no seu sistema. O homem só está interessado em dinheiro, em poder. Mas Deus está interessado na sua alma. Você tem que fazer uma escolha. E você sabe que é a verdade, porque eu estou aqui repetindo somente as Escrituras. Está escrito, aquele que descrê voluntariamente, depois de ele ter reconhecido, depois de ele ter recebido o conhecimento da verdade, e descrê, afasta-se daquilo, já não resta mais sacrifício pela incredulidade. Você está acabado e apagado para sempre. Isso é certo. Acabado para sempre. Isso é certo. Porque já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de julgamento e de ardor de fogo que há de devorar o adversário. Veja, por que eles morreram ali no deserto? Por causa da incredulidade. Não aceitaram e não tiveram submissão a Moisés. Moisés ali era a boca de Deus. Moisés ali estava representando a Deus. E ao desobedecer a Moisés, estava desobedecendo a Deus também. E hoje, se você estiver desobedecendo
ao profeta que Deus tem levantado no dia de hoje, você está desobedecendo a Deus. Porque em Malaquias capítulo 4, 5 e 6, diz que nos últimos dias Deus levantaria a Elias. Mateus 17, 11, o próprio Senhor Jesus falou que Elias viria antes para restaurar todas as coisas. Veja, as pessoas colocam mais importância na organização quando ela está totalmente longe da palavra de Deus. Ou às vezes nós damos mais credibilidade à mãe, a pai, a qualquer outra coisa que impede de irmos em frente com Deus. Espero que vocês entendam isso. Se te machuquei, não tive a intenção. Eu estou apenas apresentando uma verdade, que eu sei que é verdade. Estou simplesmente apresentando as escrituras dos dias aos quais nós vivemos. Porque assim como na primeira vinda, Deus levantou a João, o Batista, com a dupla porção ministerial de Elias, pela terceira vez, ali para introduzir ao Senhor Jesus Cristo. Neste tempo do fim, Deus promete, através das Escrituras, ao ministério de Elias novamente, para introduzir a segunda vinda de Jesus. Ouvintes, irmãos, amigos, que está nos ouvindo nessa noite, se algo falou seu coração, nós estamos aqui de coração aberto, braços abertos, para te ajudar, para que você possa saber quais as verdades do dia em que nós vivemos. Deus está interessado em sua palavra. Deus cuida da sua palavra. E se você está na palavra de Deus, Deus cuida de você também. Que o Senhor Jesus te abençoe com todas as bênçãos da primogenitura. Se quiser entrar em contato comigo, eu sou o pastor Maurício Oliveira, aqui do Tabernáculo Jandira, São Paulo, Tabernáculo da Fé, Jandira, São Paulo. Entre em contato comigo através do YouTube, através do Facebook, e eu estarei enviando materiais ou indicando uma igreja mais próxima de você. Deus te abençoe e até a próxima ocasião. Deus abençoe a todos.